O dia começa cedo para o Cardeal Patriarca de Lisboa, que com 58 jovens da Diocese vai embarcar na aventura de uma semana em França, junto da comunidade ecuménica de Taizé. O toque a reunir é dado no Seminário dos Olivais e os pais apressam-se a ajudar os filhos com as suas mochilas e malas, antes da missa com Dom Manuel Clemente, que marcará o início da peregrinação. Este ano, o Encontro Internacional de Jovens, que habitualmente marca o tempo de verão na pequena aldeia francesa, situada a cerca de 360 km de Paris, tem um significado especial, ou melhor, 3 significados especiais. Subordinado ao tema por uma nova solidariedade, o evento marca o 100º aniversário do nascimento do fundador da comunidade ecuménica de Taizé, o irmão Roger Schutz, também os 10 anos da sua morte. Assinala ainda os 75 anos deste projeto cristão, um dia sonhado como forma de unir jovens, homens e mulheres de todo o mundo. A palavra central da Taizé é a palavra reconciliação. Reconciliação entre os cristãos, reconciliação entre os homens e mulheres da Europa e do mundo, e isso hoje é tão importante como era há 75 anos, ou ainda mais. Bem, ainda mais não digo, há 75 anos estava-se em plena Segunda Guerra Mundial, também era muito necessário. Mas é essa a mensagem, portanto, de nos encontrarmos mais a fundo, onde o irmão Roger também se encontrou, ou seja, na pessoa viva de Jesus Cristo, onde a humanidade, acreditamos nós, se renova e se propõe e faz com que todos nós cristãos alcancemos uma consciência maior do que é o nosso papel ao serviço da paz. No âmbito do encontro internacional e da importância das datas a celebrar, a comunidade de Taizé convidou o Cardeal Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa a participar através de uma proposta endereçada pelo atual prior de Taizé, o irmão Aloá. No entanto, Dom Manuel Clemente preferiu transformar a sua viagem numa peregrinação aberta aos jovens da Diocese, com o apoio do Serviço de Juventude do Patriarcado. Eles também são, tanto como eu, a Igreja, somos aí o povo dos batizados, não é? Eu aqui em Lisboa sou seu pastor, mas apenas como sinal de um Cristo pastor que é pastor de toda a gente. E por isso vamos, assim, fazer uma experiência bonita ao encontro de uma das coisas mais belas e fecundas que aconteceu no século XX e do século XX para o século XXI, que é efetivamente a comunidade de Taizé. Sermos acompanhados pelo Patriarca também representa, de certo modo, uma união da nossa Igreja às outras, porque estamos representados não só por nós jovens, mas também por uma pessoa mais importante que nós, num encontro ecuménico, e então também faz pensar que é possível esse sonho de um dia virmos a estar mais próximos. O Serviço da Juventude de Lisboa existe só para levar os jovens a aproximarem-se mais de Jesus Cristo, e esta oportunidade de ir a Taizé numa semana tão especial como era esta, foi uma oportunidade que nós divulgámos na Diocese e realmente nós podemos ouvir falar muita coisa sobre Taizé, mas só indo e experimentando é que realmente se tem a noção e se vive muito aquela universalidade e intensidade da oração, do encontro com o irmão, da partilha, de conhecermos pessoas do mundo inteiro que acreditam em Jesus Cristo e que trabalham no mundo real, concreto, todos os dias, sempre com essa presença de Jesus nas suas vidas. Ao longo de 75 anos, a comunidade ecuménica de Taizé tem contribuído para a mudança de vida de muitas outras pessoas, a começar pela do próprio fundador, Roger Schutz, que aos 25 anos deixou a sua pátria, a Suíça, para ir viver em França, país natal da sua mãe. Perante uma nação dilacerada pela Segunda Guerra Mundial, em 1940, Roger Schutz sentiu-se chamado a ir em auxílio dos que mais sofriam com o conflito, os refugiados e mais carenciados, inclusivamente muitos judeus perseguidos. Quis fundar uma comunidade, um local onde as pessoas se conciliassem mais a fundo consigo, com os seus problemas, com Deus e com os outros, para que, livres dos fardos que carregam, pacificadas consigo próprias, conseguissem ser também sinais de paz para o mundo. Beaucoup de femmes et d'hommes en vieillissant saisissent ce qui leur est confié, être proche de l'autre, le libérer, le décharger du poids qui repose sur ses épaules, l'enlever tous ces 1000 kilos qu'il ne peut pas soulever, qu'il ne pourra jamais soulever.
Et cela surtout par l'écoute qui illustre le chemin de la confiance, de l'humble confiance, la foi. Um trabalho que desde então tem sido marcado pela mensagem da solidariedade, da reconciliação entre os povos e pela defesa do ecumenismo, em especial junto dos mais novos, que chegou até aos nossos dias mesmo depois da morte do irmão Roger, assassinado a 16 de agosto de 2005. Na última quarta-feira, durante a habitual audiência pública com os peregrinos no Vaticano, o Papa Francisco invocou a memória do religioso suíço. Domani la comunità di Taizé compie 75 anni. Desidero rivolgere il mio saluto, accompagnato dalla preghiera, ai fratelli monaci, nel ricordo dell'amato fondatore Frère Roger Schutz, di cui proprio 3 giorni fa abbiamo ricordato il 10° anniversario della morte. Buon cammino alla comunità di Taizé. Constituído hoje por mais de 100 irmãos católicos e de outras igrejas cristãs, entre eles um português, o irmão David, este projeto tem-se afirmado como uma parábola de comunidade no meio de um mundo tantas vezes dividido, quando deveria ser casa de todos, harmoniosa, à imagem de Deus. Je vis de cette certitude, parce que l'Évangile nous le dit, que en tout être il y a l'image de Dieu. En tout être, il y a une source cachée, inconnue, mais elle existe. Dieu dépose ce don en toute créature humaine. Quand il s'agit de dire à quelqu'un qui n'a pas la foi, je me retiens de le dire. Je redoute que je vais imposer Dieu, imposer l'Esprit Saint, qui jamais ne s'impose sans le consentement intérieur. Il y a cette belle image d'évangile, le Christ vient et frappe à la porte de chacun. La porte du cœur, la porte des profondeurs de l'être. No caso do cardeal patriarca, o seu primeiro contacto com Taizé aconteceu em 1974, logo a seguir à Revolução de Abril. Eu fui lá com mais 3 amigos e lá passei uma semana, foi muito importante porque 74, não só como as coisas estavam aqui em Portugal, enfim, um pouco alvoroçadas, compreensivelmente, e com muitas interrogações para muita gente e com muita esperança também, mas ainda no rescaldo da minha geração. Quando, em 1986, o Papa João Paulo II visitou Taizé, disse que passar por aquela comunidade é como estar perto de uma fonte de onde jorram os valores essenciais do cristianismo. Foi isso mesmo que Dom Manuel Clemente sublinhou também aos jovens na missa que antecedeu a viagem. Não esqueçamos que o Papa João Paulo II foi, em todo o seu pontificado, um grande defensor e promotor da unidade dos cristãos, com respeito pelas diversas tradições e até da unidade interreligiosa, no sentido da paz. O Papa João Paulo II, com certeza, gostava muito de beber também naquela fonte de Taizé. Cada um à sua maneira e com a sua história, os mais novos partiram para a França apostados em matar a sede de Cristo, a sede de um sentido para a vida. Perceber que existe a alegria de acreditar. Acho que isso espero sinceramente encontrar. Jovens que tenham alegria de acreditar em Cristo. Se aquele lugar consegue sobreviver daquela maneira e se toda a gente consegue ir para ali predisposto a aceitar, ao fim e ao cabo, as ideias dos outros e os pensamentos dos outros, acho que se o mundo realmente funcionasse como funciona aquele lugar, ou como eu espero que funcione,
tudo seria melhor. Portanto, acho que dali se pode tirar um exemplo para o que pode acontecer cá fora. Eu penso que a pessoa que sou hoje também se deve a este espírito que encontramos em TZ, de união, de amor e de respeito pela diferença. E é isso que TZ significa para mim, é poder estar com Cristo e com os outros, é um encontro com Deus, é um encontro com os outros e connosco próprios durante uma semana e durante esta proposta que os irmãos nos fazem, realmente deste encontro aberto ao outro, e com Deus e connosco próprios. É a terceira vez que Miguel Jerónimo, de 27 anos, cruza o seu caminho com TZ. O jovem do Barreiro destaca a importância que a proposta desta pequena comunidade cristã pode ter para as novas gerações e para a sociedade em geral. Num período em que cada vez, se calhar, de alguma forma o mundo está mais individualista, mais egoísta, TZ é como eles dizem, de facto, uma parábola, um exemplo para o mundo de que é possível a comunhão, de que é possível, ainda com as nossas diferenças, viver em paz e em harmonia uns com os outros, sem descaracterizar, de alguma forma, aquilo que é próprio de cada confissão religiosa. Os veteranos destas andanças, alguns já habituados a irem a TZ desde crianças com os pais, tratam de explicar aos mais inexperientes o que vão encontrar, não só ao nível da fé, da oração, mas também dos laços que se criam entre as pessoas. Quando fui a primeira vez voltei para a universidade, voltei para as minhas coisas, mas mudou muito interiormente e mudou nesse sentido de tentar ser sinal deste Cristo que se experimenta lá tão fortemente, não é? Tentar ser isso onde estou, pronto, ser esse sinal de simplicidade, ser esse sinal de alegria constante, mesmo na tristeza, e ser misericordiosa. Agora, é difícil, por isso é bom lá voltar, porque lá a gente experimenta isso assim com muita realidade, mas depois o desafio é continuar cá, e é possível continuar cá, sim, também creio que sim. Normalmente o ambiente é sempre muito festivo, o espírito de comunidade que nasce também de trabalhar muito para a vida da comunidade, com os trabalhos de limpeza das casas de banho, limpeza da louça, limpeza dos dormitórios, coro, por aí fora. Essas coisas ajudam a criar um espírito de partilha, de comunidade muito grande. Acho, claro, que este ano vai ser um ano especial, mas acho que mesmo pelo número de pessoas, não vamos deixar de sentir aquela paz que nós sentimos sempre em TZ. Há uma paz e sentimos uma espécie... sentimos qualquer coisa especial, porque são pessoas de muitos países diferentes, então sentimos que é possível essa paz entre tantas pessoas diferentes. Somos conhecidos, somos amados, já fomos lá algumas vezes, mas entramos no ritmo da comunidade, fazemos a nossa parte, mas o centro é Cristo. Mesmo entre os irmãos, que são quem nos recebe, nós não sentimos que eles são os atores principais, quer dizer, há uma simplicidade na vida deles que aponta toda para Cristo. E isso realmente é o maior descanso da alma, é não estarmos nós a tentar ser o papel principal, mesmo nas nossas vidas, mas apontar para Cristo. Isso é o que eu trago mais. A história de Jutta Pressa com TZ exemplifica bem a capacidade que a comunidade ecuménica tem em promover esta unidade entre a diferença. Natural da Letónia, Jutta foi pela primeira vez a TZ há 11 anos, uma experiência que, segundo as suas palavras, marcou a sua vida para sempre. O que começou com o desejo de tranquilidade, de exercer o voluntariado e de aprender francês, terminou com a aproximação da jovem a Portugal, uma ligação que ainda hoje mantém e que a levou a fazer questão de vir de Bruxelas, da Bélgica, onde trabalha, para se juntar à comitiva lusa. Logo no primeiro dia encontrei umas portuguesas que tinham uma tenda molhada e disseram que não podiam dormir na tenda delas, então ficaram na minha camarata. E foram muito acolhedoras e logo no primeiro dia consideraram-me como uma amiga. Para mim foi uma surpresa, porque na Letónia não é bem assim. E depois passámos todas as semanas juntas, e eu tinha ido para lá para passar uma semana mais calma, mas passei tudo com um grupo português, e depois um dos últimos dias
tinha que ir falar com umas irmãs para saber se posso ficar lá mais tempo ou não, mas isto coincidia com uma saída com os portugueses. Então disse aos portugueses que não podia ir com eles porque tinha que ir falar com a irmã. E eles disseram, não vais falar com a irmã, mas vens connosco a Portugal. Eu disse não, eles disseram sim, ele disse não, eles disseram sim. Eu disse também, está bem, vou. Telefonei à minha mãe e disse, olha mãe, eu não fico no TZ, eu vou para Portugal. Graças a esta experiência, Jutta Preissa aprendeu português e teve a oportunidade de trabalhar primeiro como guia turística no seu país, no contacto com turistas lusos, e depois na Embaixada Portuguesa na Letónia, em Riga. Para mim era muito importante ir com um grupo português, era mesmo para acabar aquele processo todo, para viver, para agradecer, porque foi mesmo, mudou a minha vida. A história de TZ é também feita pelas histórias de muitos pais que passam para os filhos a sua própria ligação à comunidade ou simplesmente os incentivam a viverem esta experiência. Para mim foi muito bom, foi enriquecedor ela dizer-me que ia, foi mais uma experiência na vida dela, como jovem, como encontro com outras pessoas, não? E ela também já esteve no escotismo, portanto teve 10 anos, já foi à Jornada Mundial da Juventude. Acho que são sempre experiências que para eles jovens é muito bom, a amizade, em termos espirituais, católicos. Acho que tem sido muito bom, pelo menos tem sido maravilhoso. Quando ela foi a Madrid, à jornada, ela veio com uma vivência muito boa. Esperamos é que ela principalmente traga aquilo que os outros já têm ido e que trazem vontade de voltar, e para levar outros colegas também, que ela este ano, elas pelo menos convidou 3 ou 4 e pelo menos todas disseram que não, e poderá ser que no próximo ano ela depois com esta movimentação disto tudo, que ela com esta experiência depois tente levar os outros também. Ao longo de 75 anos, a comunidade ecuménica de TZ tem dado sentido a muitas outras pessoas que buscam respostas para as suas questões ou que não se identificam com o clima de divisão, de afastamento e de individualismo que se vive na sociedade. Grande parte dos problemas do mundo derivam do facto de, apesar de nós vivemos numa aldeia global, nós verdadeiramente não contactamos com o outro. Isso não é possível em TZ. Quer dizer, TZ está-te constantemente a mandar os outros à tua cara, no bom sentido da palavra. Tu és obrigado a contactar com a diferença. Os grupos que se formam são grupos heterogéneos, não é suposto tu ficares com os portugueses no teu grupo de reflexão bíblica. É suposto ficares com o português, que depois juntá-lo a um italiano, a um francês, a um polaco, a um croata, quer dizer. E isso é a melhor forma de pacificar o mundo. Aliás, a única possível é tu perceberes que quem está ao teu lado não é assim tão diferente de ti, ou que essas diferenças têm tudo para te enriquecer e não para te assustar. Para o jornalista e cronista João Miguel Tavares, a aproximação a TZ representou também uma primeira aproximação a Deus no início da juventude e teve como grande impulsionador um professor de religião e moral. Eu na altura era um rapaz muito... gostava imenso de, eu ainda hoje gosto, gostava imenso de discutir as coisas e, portanto, eu era um não crente, era um ateu assumido. Mas batia-se imenso e discutia-se imenso de Deus naquelas aulas. Eu gostava muito disso, naquela adolescência em que nós começamos a pensar mais a sério sobre as coisas e que fazemos aquelas perguntas essenciais que só voltamos a fazer quando somos mais velhos. Portanto, desse contacto com esse professor houve um envolvimento muito grande, houve uma empatia muito grande entre nós. E eu aos poucos comecei a acompanhá-lo, fui a TZ e depois integrei-me em grupos de jovens em Porto Alegre. E esse grupo ia todos os anos a TZ, eu não sei quantas vezes foi, se calhar na minha juventude uma dezena talvez, e aí se juntava-se ainda os encontros internacionais. Foram experiências inesquecíveis. Na história de João Miguel Tavares foi o lado estético de TZ que favoreceu essa maior abertura ao transcendente. O primeiro contato com Deus foi um absoluto fascínio pela palavra e pela beleza que ela encerrava, ou seja, eu achava tudo aquilo tão belo e tão bonito que achava que ao mesmo tempo alguma verdade deveria haver ali, e nesse aspecto dizer foi absolutamente fundamental. Lá está, por aquele lado puro e cristalino e essencial,
de alguém te chegar ali e dizer esquece tudo o resto, isto é o essencial da tua fé. E quando és confrontado com aquele lado essencial da tua fé, é muito difícil não estar de acordo com aquilo ou não dizer, sim, realmente é isto que eu quero para a minha vida, são estes os valores que eu quero pôr em prática na minha vida. Isto é tão bonito que alguma verdade há de encerrar dentro dela. Este ano, a ida do jornalista à França teve um significado especial, além dos aniversários já referidos, é que desta vez foi com a sua família, com a sua mulher e os 4 filhos. Tem sido uma experiência completamente diferente, foi também uma experiência muito enriquecedora. Eu tracei-lhes assim um retrato até um bocadinho mais assustador, que é, olha, meninos, é dormir no chão, má comida e rezar 3 vezes ao dia, em 3 orações ao dia. Eles iam um pouco assustados, mas gostaram imenso, e todos eles, desde a mais velha, que tem 11 anos, até à mais pequenina, a Rita, que ainda nem sequer fez 3, ela tem 2 anos, mas ela agora está com os meus pais, numa pequena quinta que a gente tem no Alentejo, e essa quinta tem um sino, e em TZ todas as manhãs se acorda com o barulho dos sinos. E a Rita, há 2 dias, contou-me a minha mãe que foi bater esses sinos, era de manhã, e ela foi tocar os sinos e foi chamar o meu pai e a minha mãe para a oração. Então foi chamá-los para se reunirem em volta daquele sino, e depois a oração dela foi mas depois dizia que a oração era em silêncio, ninguém podia dizer nada, porque nós estávamos sempre nas orações a dizer, está calada que a Rita, não podes falar. E é bonito ver como isso até é uma criança tão pequena, que tem 2 anos e tal, aquilo lhe consegue tocar. Enquanto esteve em TZ, João Miguel Tavares participou num dos vários workshops que a comunidade ecuménica proporcionou aos jovens e que intercalaram os momentos de convívio, partilha e de oração, sempre animada pela música. Uma das imagens de marca de TZ é precisamente a música, e o irmão Roger não poucas vezes salientava a importância desta e do canto na vida da comunidade e na experiência religiosa daqueles que a visitam. Na oração da noite, quando começaram a cantar o primeiro cântico, minha reação foi, estou em TZ. Sentimos-nos realmente envolvidos naquele espírito. Para o grupo do Patriarcado de Lisboa que peregrinou a TZ, um dos pontos altos da atividade foi o reviver da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que os irmãos assinalam todas as semanas, partindo da sexta-feira com a adoração da cruz. Quem diz que os jovens não amam Jesus é porque nunca esteve ali e que não viu aquele momento. Houve jovens a ficar na igreja até às 5 da manhã para conseguir estar um momento próximo da cruz de Jesus que os faz sentir mais próximo de Cristo. Portanto, esse momento foi muito especial mesmo. A vigília de sábado à noite começou no Prado, ali à volta da igreja, e depois com a procissão que se fez até à igreja propriamente dita, onde continuou com os círios, enfim, todos os sábados são sábados que anunciam Páscoa, e passou perto da campa do irmão Roger, lá no pequenino cemitério da aldeia. Tudo isto foi muito tocante para eles, porque a presença, o testemunho vivo do irmão Roger, no seu sentido da reconciliação dos cristãos ao serviço da unidade e da paz, ainda vem mais ao de cima, e esse talvez tenha sido o momento mais marcante. No balanço da viagem ficou bem vincado o papel que a comunidade ecuménica de TZ pode desempenhar para a educação das novas gerações na defesa de valores como a fraternidade e a paz, algo que a Igreja Católica considera crucial para a erradicação de problemas como a guerra, a discriminação social e religiosa ou a pobreza, estigmas que têm deixado milhões de pessoas a viverem como refugiados, sem terra nem teto, muitos deles atualmente a baterem à porta da Europa. Aqueles milhares de jovens que anualmente passam em TZ, a Europa pode contar para se reafirmar como um continente verdadeiramente cristão e solidário, porque cada geração é uma sementeira de esperança. TZ é apenas um pequeno ponto no mapa de França e do mundo, mas como disse o irmão Roger na sua última carta, que não conseguiu acabar, a comunidade ecuménica quer continuar hoje a dar à família humana possibilidades para alargar o amor que Deus sente por toda a humanidade.